Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, galera, o vídeo de hoje é para falar do novo treinador, Juan Pablo Vojvoda, novo treinador do Santos, né? A princípio, o treinador terá contrato até dezembro de 26 e agora é torcer para dar certo. Antes de eu dar a minha opinião, como sempre, eu trouxe alguns números, né? O currículo do Vojvoda, né? Bom, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu colocar. Vamos lá. Vojvoda, 50 anos, New Old Boys, Defesa e Justiça, Tajeres, União La Calera e Fortaleza. Títulos na carreira são apenas 5, 3 cearenses e 2 Copas do Nordeste. Aí eu separei aqui, ó, os números dele no Fortaleza, tá? São 310 jogos no Fortaleza, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Aproveitamento de 55%. No Brasileirão de 21, foi quarto colocado, indo direto para a Libertadores. No de 22, oitavo colocado, numa reação incrível, porque ele vira o primeiro turno na lanterna, mas ele reage de uma forma que vai para a pré-Libertadores ali em oitavo. No Brasileirão de 23, ele acabou ficando em 10º colocado, com uma vaga na Sul-Americana. Inclusive, ele chegou na final da Sul-Americana daquele ano, perdendo nos pênaltis para a LDU. E em 2024, ele ficou em 4º colocado de novo, com vaga direta para a Libertadores. Gabriel, por que 2025 não está aí? Porque em 2025 ele realmente fez um péssimo trabalho, mas não está aqui porque ele não terminou a temporada. Então, não coloquei aqui. Mas que fique claro, 2025 do Vojvoda foi muito ruim, ok? É isso que eu tenho para falar para vocês. Bom, as primeiras coisas que eu vou falar aqui é assim: muitos torcedores estão bravos e eu acredito que porque criaram expectativa com o Sampaoli. É lógico, pô, o Sampaoli talvez o Sampaoli dê mais expectativa para o torcedor do que o Vojvoda. Eu até dei uma opinião impopular que talvez o Vojvoda me desse mais esperança, porque o Sampaoli sempre pede reforço, sempre pede esse ou aquele, né? Já o Vojvoda, eu já vi ele fazer um bom trabalho com pouco. Quando eu digo com pouco, é que a gente vê o elenco do Fortaleza, um elenco modesto, um elenco que não tem gastos excessivos, nenhum craque. Geralmente são jogadores que a gente pode colocar no patamar de renegado e alguns achados sul-americanos. Por exemplo, o Lucero. Dá até trauma de lembrar desse nome. Mas, enfim. Então, assim, o Vojvoda, eu até acho que ele é um bom treinador, porque ele já provou fazer muito com pouco. Mas eu acredito que o torcedor já pegou birra do Vojvoda porque sonhou com o Sampaoli. Mas aí vai de torcedor para torcedor. Eu só acho que o torcedor não pode tirar o Vojvoda para merda. Tipo, o Vojvoda não presta. Tinha que ser o Sampaoli. Eu vi até torcedor chamando ele de estagiário. Gente, o Vojvoda, diferente do Kleber Xavier que estava aí, ele não tinha sido técnico em lugar nenhum. E eu vou colocar até o currículo de novo aqui do Vojvoda, cara. Ele foi técnico em outras equipes. Ele, pelo menos, sempre foi o técnico principal. O Kleber, não. O Vojvoda foi técnico em outras equipes já. Não é a primeira experiência dele. Então, assim, galera, vamos lá. Falando mesmo agora do Vojvoda, tá? Eu acho que nessa questão do Vojvoda, eu acho que o Santos faz até uma boa escolha. Talvez não seria a ideal para o momento, porque me preocupa muito a pressão que o Santos vive hoje. Porque, assim, você ser técnico de um Fortaleza, com todo o respeito, quando a gente que não torce para o Fortaleza vê esses resultados na tabela do Brasileirão, e você vê, pô, isso foi o Fortaleza?
você fica surpreso. O torcedor do Fortaleza nem tanto, porque o Fortaleza, depois de sofrer 8 anos na Série C, cara, vem numa crescente muito boa. Só esse ano que o Fortaleza tá realmente muito mal. Até porque trocou de treinador lá e o Renato Paiva não resolveu nada. Muito pelo contrário, piorou a situação, né? Mas, enfim. Então, quando você vê esses resultados de um treinador do Fortaleza, você fala que é incrível. Mas quando eu falo, será que ele vai saber lidar com a pressão? Que, por exemplo, se um treinador do Santos tem esses resultados, a torcida ficaria incomodada. Porque não teria título, teria 2 prêmios de consolação, que é 2 vagas para Libertadores. Porque é isso que o Santista quer. Ele quer sempre, no mínimo, uma vaga para Libertadores. E nem pré-Libertadores. Ele sempre vai querer, no mínimo, uma vaga direta para a Libertadores. Então me preocupa, porque hoje a gente vive uma pressão anti-rebaixamento. O Vojvoda já passou por isso em 22, soube lidar e ter uma grande reviravolta. Mas, assim, me preocupa porque a pressão no Fortaleza, a cobrança do Fortaleza é uma. No Santos é outra. Mas eu acho o Vojvoda um bom treinador. Escala seu time conforme o adversário. Entretanto, eu não achei ele um técnico tão ofensivo nos últimos anos, mas é um técnico que sabe utilizar o que tem. Tá certo que a diretoria está prometendo alguns reforços para ajudar ele. Até estão falando que ele aprovou alguns nomes que o São Paulo tinha pedido e o Santos continua essas negociações. Vamos ver os próximos capítulos, tá certo? Mas enfim, galera, para falar essa questão aí do Vojvoda, cara, além dessa questão da pressão ser diferente, o que me preocupa, quando eu falei aqui, e por mais que seja uma opinião minha, que vocês vão me xingar, vão me criticar, eu estava vendo o seguinte cenário: ou é Sampaoli, porque é o cara que blinda o CT, tem moral para mandar e desmandar, sem ninguém ficar de mimimi na orelha dele. Aí o Santos, para mim, conseguiria ter resultados legais, ou o Cuca. Aí todo mundo, pô, Zupo, mas por que o Cuca? O Cuca é mentiroso, larga trabalho, é um cara muito maluco. Sabe por quê, gente? O Cuca tem todos esses defeitos e eu tenho um asco do Cuca. Entenda uma coisa, eu não gosto do Cuca. Eu, Gabriel Mendes Zupo, do canal Sincero Santos, não gosto do Cuca. Entretanto, a gente está numa fase desesperadora, que a gente está rezando para não ser rebaixado. E o Cuca, ele sabe controlar um termo que vocês usam, a Belmirolândia. Então, assim, o Cuca, apesar desses defeitos, ele consegue separar campo do lado político, tá certo? Mas, assim, isso me preocupa muito em relação ao Vojvoda. Em relação de questão técnica, tática, o Vojvoda, para mim, é um bom treinador e tem tudo para dar certo, beleza? Mas, galera, eu quero ser muito honesto no que eu vou falar para vocês agora. Agora que fechou com o Vojvoda, é fechado com o Vojvoda até o final. Ele tem que ser o último treinador esse ano. Nesses 19 jogos, onde ele tem que fazer, no mínimo, 24 pontos, ele tem que estar os 19 jogos. Ah, Zupo, e se o trabalho for uma merda? Fechado com o Vojvoda. Porque assim, a gente fala treinador, treinador, treinador. Eu falei isso no Caixinha e falei isso do Kleber Xavier. Que eu falei, às vezes a gente está escolhendo só um cara para culpar. Mas esquece que essa fase que o Santos passa tem um culpado muito maior, chamado Marcelo Teixeira e seu CG. Eu acho que é o momento do torcedor cobrar todos os dias, de uma forma rigorosa, jogadores Nutelas e mimados. Porque com o Caixinha, vou repetir, eles não gostaram do Caixinha porque o Caixinha mudou a rotina deles, colocando 2 períodos e colocando um treino mais cedo. E sabe qual foi o erro? Não deram respaldo para o Caixinha. Não chegaram e puxaram a orelha, dos jogadores. Então, o Caixinha, que era um treinador pulso firme, acabou cedendo.
Aí, o que acontece? Perdeu o comando e caiu logo cedo. Não estou falando que o Caixinha era bom, mas o fato dele mudar o horário do treino da manhã e colocar 2 períodos já fez ele perder a mão do elenco muito rápido. E também o fato de ficar trocando o time, girando o time. Aí é o que eu falo. É hora da diretoria cobrar os jogadores de não ficar de mimimi. É hora de não ter influencer lá dentro do CT. E não estou falando influencer do Santos. Eu estou falando desses influencers aí que, tipo, é desafio de chute na trave, é desafio de pular num jump e chutar de costas, é o pessoal da Kings League. Chegou a hora do Santos ser um clube sério. Então, que a diretoria dê respaldo e não fique de mimimi ou tentando botar o dedo no trabalho do Vojvoda. Que dê esse respaldo para ele. Então, vamos cobrar a diretoria e jogadores a partir de agora. E que o Vojvoda faça um grande trabalho. Um grande trabalho e que tire o Santos da lama. Tá? Você pode gostar ou não do Vojvoda, mas entenda que o maior culpado de tudo isso é a gestão e os jogadores. Até porque é mais fácil você mandar só o treinador embora do que mandar os jogadores embora também, né? Então é isso, gente. Fechado com o Vojvoda, eu acho que foi uma boa escolha. Você comente aqui abaixo o que você pensa. Tá bom? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.